E se eu te dissesse que uma das franquias de terror mais exageradas, mais sangrentas da história, esconde por baixo de todo o gore da comédia uma teologia antiga e, para ser sincero, bem pessimista? A ideia aqui é que, no universo de Evil Dead, o mal não é uma coisa que invade um mundo bom. Não. A própria realidade já é o sistema. É uma armadilha hostil corrompida desde o seu primeiro momento. A base para tudo isso vem lá de trás de uma filosofia antiga, o gnosticismo. E a ideia central deles é, no mínimo, chocante. Para eles, a criação do universo não foi uma bênção, sabe? Foi uma catástrofe. Esse mundo material que a gente habita é, na verdade, uma prisão. E ela foi projetada por uma entidade divina inferior, um deus ignorante, até malévolo, conhecido como Demiurgo. Tudo isso aqui, tudo que a gente pode ver e tocar, faz parte dessa grande ilusão cósmica. E é aí que o horror começa, na nossa própria biologia. Os gnósticos tinham um nome bem específico para o corpo humano: sarx. É bom pensar nisso como um traje de carne. Não é quem a gente realmente é só um veículo descartável, uma marionete de carne e osso que esses espíritos parasitas, os diadites, usam para poder interagir com a nossa dimensão. Basicamente, o nosso corpo não nos pertence. E olha, essa cena icônica da mão do Ash se virando contra ele, ela ilustra isso perfeitamente. Isso aí não é só uma possessão comum, não. É a própria matéria, a carne, mostrando a sua verdadeira natureza, uma vontade própria, independente e totalmente maligna. Para conseguir sobreviver, o Ash é forçado a rejeitar de forma literal e violenta o próprio corpo. É um ato de automutilação que, no fim das contas, é também um ato de libertação. Mas o que torna a possessão dos Deadites uma coisa realmente apavorante é o que acontece com a consciência da pessoa. A alma, o espírito, o que os gnósticos chamavam de pneuma. Ela não é destruída, ela é suprimida. A pessoa é empurrada lá para o fundo do próprio crânio, se torna uma prisioneira impotente, forçada a assistir de camarote todas as atrocidades que o seu corpo agora comete. Então, quando um Deadite grita aquela famosa frase "eu vou engolir a sua alma", isso não é uma metáfora, não é poesia de vilão, é um diagnóstico. É a descrição literal de um processo que a gente podia chamar de fagocitose ontológica. O objetivo é o consumo do ser. É arrancar a alma da carne e exilar ela para sempre numa dimensão de puro tormento. Agora, saindo um pouco do horror individual, a pergunta que fica é: quem são os arquitetos desse sistema todo? A resposta: os Dark Ones. E eles não são demônios no sentido clássico da palavra. Eles funcionam mais como um demiurgo coletivo, sabe? São os engenheiros e os zeladores dessa realidade defeituosa que busca o tempo todo nos assimilar. E como toda boa tirania cósmica, existe uma burocracia. Os Dark Ones estão lá no topo da pirâmide, mas abaixo deles operam os Archons, que são tipo os gerentes. Entidades como Baal, o mestre da ilusão que bagunça a nossa percepção, ou o demônio Kandariano, que é a força bruta que executa a vontade deles aqui no nosso plano. E qual é o destino das almas que são engolidas? Bom, elas são enviadas para as Deadlands, a Fenda. É o equivalente ao que os gnósticos chamavam de Kenoma. E não, isso não é um inferno de fogo e castigo. É algo bem pior. É um vazio absoluto, um reino estéril projetado não para punir, mas para anular completamente a existência, para apagar a própria ideia de que alguém um dia existiu. Bem no centro de toda essa mitologia distorcida, a gente encontra a Rubinobe. Ela é um paralelo fascinante de Sofia, aquela figura divina gnóstica que, por um erro de julgamento, deu origem ao demiurgo e a todo o mundo material. A Rubi é a autora do Necronomicon. Ela, basicamente, escreveu o código que permitiu que o mal se manifestasse. Um erro cósmico que agora ela tenta, de um jeito bem ambíguo, consertar, ou, quem sabe, controlar. E isso nos leva a um ponto crucial sobre o livro. O Necronomicon não oferece gnose, que é aquele conhecimento que, para os gnósticos, liberta a alma. Ele oferece o exato oposto, a antignose. O conhecimento que está ali dentro não ilumina, ele condena. Ler as palavras daquele livro em voz alta é como executar um vírus que reescreve as leis da realidade para escravizar e destruir. Certo. Então, como se luta contra um sistema onde a sua própria biologia é uma traição? O Ash nos mostra o caminho através do que a gente pode chamar de ascetismo mecânico. Ao substituir a mão de carne, que é corrupta, por uma motosserra, ele faz muito mais do que criar uma arma. É uma declaração filosófica. A rejeição total da criação do demiurgo em favor do aço frio, obediente e, claro, absolutamente letal.
E as próprias ferramentas de combate seguem essa lógica perversa. A adaga kandariana, feita de osso, é a arma definitiva para essa guerra espiritual. Ela usa a própria essência da mortalidade, a substância da morte para ferir e banir permanentemente essas entidades. É literalmente usar a morte para matar a própria morte. É por isso que o desmembramento constante é a única tática que realmente funciona. Não se trata de matar, mas de desconstruir. Ao destruir a forma física, você nega ao demônio a interface biológica que ele precisa para se manifestar. Você não destrói a entidade, você destrói a marionete que ela está controlando, e no processo acaba libertando a alma que estava aprisionada. O fogo serve a um propósito parecido, mas talvez mais definitivo. É o elemento da transmutação. Queimar um corpo possuído é o ritual final de purificação. Uma tentativa violenta de separar a matéria densa e corrupta daquela centelha de espírito que está presa lá dentro, libertando-a através da aniquilação completa da sua jaula de carne. E no fim das contas, toda essa jornada nos leva a Ash Williams. Ele não é um herói, muito menos um messias virtuoso. Ele é o anti-messias perfeito para um cosmos imperfeito. Um cara comum, falho, egoísta, que foi forçado a despertar sua verdadeira natureza espiritual através do trauma e da violência. A salvação dele não é escapar do mundo, mas resistir a ele. E talvez essa seja a gnose final de Evil Dead. Num universo onde os deuses nos odeiam e a própria carne é uma conspiração, a única resposta digna não é a fé, nem a oração. É uma teimosa, violenta e perpétua resistência. É o som de uma motosserra ligando, uma resposta absurda e que, de alguma forma, é simplesmente groove.